Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana. Sou a Adriana de Nanã, do Ilhéus Chamou Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como vocês sabem, a gente sempre começa todo o programa falando sobre gratidão. Eu vou reforçar muito isso, porque na verdade é um exercício para mim também, viu? Não é só a questão da transmissão, da história da cultura africana e iorubá principalmente, que é onde eu transito mais, mas para mim também é um reforço constante, que é sobre a gratidão. A gente já falou aqui que a gratidão é um ebó poderosíssimo. Então, eu sou muito grata. Ebó, para quem está chegando hoje, são rituais pelos quais a gente tem nas religiões de matriz africana e tem diversas formas de rituais. E a gratidão é um deles. Sim, ser grato, a gente parar para agradecer mais do que reclamar, agradecer, né, ser grato por estar vivo, e eu acho que num momento como esse, em plena pandemia, em 2021, e não é uma pandemia qualquer, né? A gente falar de coronavírus, enfrentando esse vírus nefasto, com um governo mais nefasto ainda, com sua política de morte, onde a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas estas que não estão conseguindo, não têm o direito de fazer o isolamento social. Então, eu sou grata. Eu sou grata por estar viva. Eu sou grata pelos meus estarem vivos. Eu sou grata por não estar me faltando o que comer. Sou grata por estar com saúde, por meu filho e os filhos da casa da Nanã estar com saúde. Sou grata por estar aqui toda quinta-feira com vocês, aprendendo muito, sempre. Parece bobagem, no começo parecia que eu estava só falando para um aparelho, mas a troca, as mensagens que vocês me mandam, eu sou muito grata. Sou muito grata, pois estar com vocês aqui toda quinta-feira tem me feito uma pessoa melhor. E eu sou muito grata por essa oportunidade. Bom, nós estamos na série sobre Ori. Eu tenho estudado bastante sobre Ori. No que depender de mim, nós vamos nos deter bastante sobre esse tema, pois a proposta é a gente refletir sobre Ori, a cabeça, a partir da cultura africana, a partir da cultura tradicional iorubá, mas não apenas do culto, não apenas no que tange a espiritualidade, mas o que esse aprendizado, o que essa observação pode nos ajudar a sermos pessoas melhores, a vivermos melhor e construir uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. Eu tenho baseado muito das nossas discussões no livro de Pai Márcio de Jagum, Ori, a cabeça como divindade, História, Cultura, Filosofia e Religiosidade Africana, da Líteres Editora, tá certo? Bom, continuando na nossa reflexão sobre Ori, a cabeça, eu quero retomar hoje um tema que a gente já tratou algumas vezes, mas eu acho extremamente importante, que é um marco quando a gente estuda a cultura iorubá, quando a gente se debruça sobre isso, sobre essa tradição, que é sobre o caráter, sobre a boa educação. A gente já falou, teve um programa falando sobre o Iwa, né, o bom caráter,
Mas eu queria trazer uma outra perspectiva hoje. Porque lendo, né, tanto o livro de Pai Márcio quanto observando algumas outras publicações, quando a gente reflete sobre o caráter na cultura iorubá, tem um fator que é bastante importante, que fala da boa educação. E tem muito da questão que diz, tem alguns provérbios que dizem, né, que o bom filho reflete o bom caráter do bom pai. E hoje a gente vai se debruçar um pouco mais sobre a figura masculina. E eu acho fundamental, principalmente falando de Brasil, onde a maioria dos lares, principalmente os lares mais pobres, são chefiados por mulheres. E onde é que isso impacta, né, na questão do bem viver? Nós já falamos várias vezes sobre a questão da necropolítica. A gente já falou aqui várias vezes sobre o genocídio da juventude negra. Já falei várias vezes do papel da mulher preta, o papel da mulher na nossa sociedade, onde um Estado assassino, um Estado que tem como base a necropolítica. E eu acho que é importante a gente deixar claro que não é algo que começa agora, mas para nós, corpos pretos, são mais de 500 anos sobrevivendo a essa política de morte. Qual o impacto disso para a gente refletir numa sociedade de bem viver? Nós quase não temos a figura masculina dentro dos lares. E não é só dos lares pretos. Se a gente refletir qual o papel do homem na nossa sociedade, o papel do homem na educação, na estruturação da família. Eu, enquanto Ialorixá, enquanto sacerdotisa, eu atendo todo tipo de caso, todo tipo de situação. E eu acho que o fato de ter trabalhado por mais de 20 anos na área de garantia de direitos e hoje estar como sacerdotisa me faz refletir e estudando, né, cada vez mais sobre a cultura iorubá e refletindo, fazendo contraponto com a nossa sociedade, me faz refletir muito sobre essa questão. E aí a gente tem um problema muito sério, que não é apenas da morte dos homens pretos, mas a ausência do papel da figura masculina nas famílias, na criação das crianças. Tem a questão do abandono parental, né? O abandono dessa figura masculina. Gente, é muito importante a gente entender que quando um relacionamento não dá certo, tudo bem. Mas a gente não pode se divorciar das crianças. E aí nós temos vários cenários no meio disso, onde sempre as crianças é quem saem perdendo. A gente já falou várias vezes sobre as culturas tradicionais e as crianças, o cuidado que a gente tem com as crianças, a importância das crianças para a sociedade, para as culturas, para as comunidades. Afinal, eles são o nosso futuro, e é isso. Eles é que vão carregar nosso legado, e eu acho que é importante, não apenas os homens, mas as mulheres também refletirem sobre isso. Por quê? Quando se tem as mágoas dos relacionamentos, é obrigação dos adultos poupar as crianças ao máximo. De que forma? Você, enquanto mãe, qual imagem do pai dessa criança que você coloca? É importante a gente refletir sobre isso e ser bem honesto. Porque quando a cultura iorubá diz
que o bom filho reflete a boa educação dos pais, é importante a gente estar atento para tudo isso. Aí nós temos os homens que, quando se separam das mulheres, se separam, se divorciam dos filhos também. Gente, vocês estarem com os filhos apenas a cada 15 dias, não estarem no dia a dia, na educação do dia a dia, entendendo o que está acontecendo com ele, ver esse ser humano se desenvolvendo, não é o suficiente. Não é o suficiente. E é responsabilidade dos homens também. Assim como as mulheres também não podem usar os filhos como moeda, seja de vingança ou seja de descarte das mágoas, não importa. Precisamos nos humanizar. Eu já vinha refletindo já há bastante tempo, muito antes do coronavírus, que a gente precisava se rever enquanto sociedade. E aí, se cada um de nós for refletir sobre as nossas questões, a gente tem várias questões na infância. Então, não dá para a gente dizer que hoje, enquanto adultos, enquanto pais e mães, os nossos comportamentos não vai refletir. Então, todo esse chamamento que eu venho fazendo durante todo esse tempo sobre a necropolítica, e a necropolítica tem várias formas de nos matar, várias. Seja matar fisicamente dos nossos corpos sendo enterrados, mas também de matar a nossa essência, de nos permitir viver numa sociedade onde a vida humana vale tão pouco. Nós temos constantemente violência, registros de violência contra a criança, contra adolescente. É sabido que na maioria das vezes, essa violência ela é provocada por pessoas conhecidas. Nós estamos nesse momento. Tem o caso lá daquele menino que foi morto, provavelmente morto pelo padrasto, pelo namorado da mãe. Só que se a gente observar, este homem, ele já vinha nessa estrutura, ele já vinha agredindo outras crianças, inclusive um predador, né? Porque o perfil dele eram mulheres, mães solteiras com crianças pequenas. Então ele buscava esse perfil de mulheres vulneráveis de alguma forma. E ele foi até, e aí era um homem branco, né? Um homem branco, com uma vida pública, um político, tão bem relacionado, com dinheiro, e é muito mais fácil de não ser controlado. Mas não é só esse caso da violência doméstica. Ao mesmo tempo, nós temos vários outros casos de crianças pretas e que ninguém toca no assunto, inclusive. Todo dia no Jornal Nacional se fala desse menino morto pelo vereador, mas quase não se fala sobre os 3 meninos que desapareceram em Belford Roxo. Ninguém toca mais no assunto da Ágata assassinada, que levou um tiro de fuzil dentro da perua escolar. Ninguém mais fala do menino que caiu no poço do elevador durante a pandemia, da mãe que foi obrigada a ir trabalhar, apesar do isolamento, para que seus patrões cumprissem o isolamento social. Olha, eu tenho proposto essa série na proposta, na sensibilização da busca de uma sociedade de bem viver.
de um estado de bem viver para todos, todos, todas e todes. Então, eu acredito, assim como os iorubás acreditam, da importância do cuidado, da importância do bom caráter. E aí, não adianta a gente ficar buscando a estruturação do bom caráter na personalidade de uma criança a partir apenas da penalização, né, da condenação, do punitivismo, como a gente vê, principalmente nas relações escolares. Nós precisamos rever o cuidado com as nossas crianças em todas as instâncias. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, na minha timeline no Facebook, dificilmente passa uma semana sem subir um chamamento desesperado pelo desaparecimento de alguma criança preta. Toda semana. Meninas e meninos, crianças e adolescentes pretos têm desaparecido. Constantemente. Isso que chega só no meu Facebook. Quantas mães perdendo seus filhos? Isto por um lado. De outro lado, nós temos nossas crianças, muitas vezes sendo moeda de disputa nas relações onde os adultos não são maduros o suficiente para administrar suas relações e os seus sentimentos sem envolver as crianças, sobrecarregando as crianças de suas frustrações enquanto pessoas adultas, homens e mulheres adultos frustrados. Crianças abandonadas emocionalmente, sejam por pai ou seja por mãe. Ou, o que é mais comum, inclusive, todo o esforço que somos obrigados a fazer para nos sustentar e sustentar as crianças. Ora, é necessário parar. É necessário rever. Hoje nós estamos enterrando mais de 3.000 pessoas por dia de coronavírus, por conta da má gestão do Estado, mas nós estamos também todos os dias enterrando algumas crianças, seja física, emocional ou espiritualmente. Como podemos pensar no futuro melhor? Como podemos pensar na estruturação de uma sociedade bem viver? Com a quantidade de mães esgotadas, cansadas, desumanizadas, inclusive nessa sociedade onde tudo é culpa da mãe, como se o pai não tivesse menor responsabilidade. Os pais não são cobrados, gente. Não são. Nem afetiva, nem emocionalmente, maleporcamente, como dizia minha avó, financeiramente. Precisamos rever nossas relações. Precisamos nos cuidar para poder cuidar bem das nossas crianças. Para além do punitivismo ou denúncia, porque é isso também, né? Quando a gente vê uma família em dificuldade, a gente vai e denuncia e tira essa criança dessa família e é enfiada numa estrutura do Estado de mais violência ainda. E ninguém vai ver o que essa família precisa de fato para o bem viver daquela criança. Gente, eu tenho falado sobre Ori. Nós cultuamos Ori para fazer boas escolhas. Eu ando realmente dedicada em plasmar de alguma forma, da forma que eu posso, enquanto um grão de areia,
um futuro de uma sociedade de bem viver, que não seja para mim, que seja para as crianças do futuro. Usemos essa loucura que estamos vivendo hoje, porque já que está tudo errado, que recomecemos de alguma forma. Cada um tem um papel. Nas culturas tradicionais, eu já falei isso para vocês, seja nas tradicionais africana, na indígena, nos povos originários, se olhar a relação com a criança, nem precisa existir Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a criança é o espírito da comunidade, é o espírito do futuro, da continuidade. Elas é que são responsáveis por portar e transportar, manter o nosso legado. E nosso legado são grandes prédios, pontes gigantescas? Não. São pessoas saudáveis. Façamos de tudo para que nossas crianças sejam amanhã adultos saudáveis. Não tenho receita de bolo, mas eu tenho a certeza de que a gente precisa se rever. E a forma que a gente lida com as crianças é uma delas. Tanto o papel do homem quanto o papel da mulher. Onde mulher não é obrigada a carregar sozinha. Muitas mulheres são cobradas, às vezes não tem mais condição. E às vezes até os pais querem ajudar mais, querem estar presente, mas é uma imposição onde parece que só a mulher precisa carregar isso sozinha, onde os filhos acabam virando um fardo e não tem necessidade. É possível repartir, dividir e ajudarmos uns aos outros. Dos homens aprenderem a cuidar das crianças. E nós, mulheres, aprendermos que as crianças não são propriedade nossa. Não é propriedade da mulher. Não é uma propriedade. É um ser, um indivíduo, um ori. Assim como o seu, que precisa ser cultuado e cuidado. Bom, era o que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenhamos todos uma quinta-feira abençoada. Que todos os caçadores, que Pai Oxóssi, que Logum Edé, que Boalã, Moinli, que Gelu traga saúde, saúde e prosperidade. Que traga comida para quem tem fome, saúde para quem está doente, aconchego para quem está se sentindo só, equilíbrio, aperê, ori, assentado, equilibrado para que façamos boas escolhas para nós e para os nossos. Um beijo grande e até semana que vem.